Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É um privilégio muito grande da parte do Senhor poder servir a igreja, que é a noiva do Cordeiro, e me sinto honrado também pelo convite da parte do pastor Ícaro, que para mim deixa de ser um convite, sim, uma ordem, porque entendo que quando somos convocados para servir, não podemos, de maneira alguma, nos furtar deste. Na verdade, é uma oportunidade ímpar que temos de compartilhar a poderosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar os amados irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 22, uma história, né, um assunto que é por demais de conhecido, creio eu, de todos. Obviamente, os leitores da Bíblia são conhecedores dessa história, mas entendo eu que seja ela pertinente para esse momento. Mateus, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 14, a parábola do banquete de casamento. Vamos ao texto das Sagradas Escrituras, que diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos, dizendo, e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento, está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus prezados irmãos, como disse ela já no princípio, acredito eu ser conhecido de todos esta parábola, esse texto, mas a palavra de Deus sempre há algo para nós aprendermos, sempre há uma lição a nos ensinar. Esta parábola, meus amados irmãos, Jesus apresenta um projeto que para muitos ainda era oculto,
Os seus discípulos que estavam ali com ele naquele momento já estavam a par, tinham uma mínima ideia daquilo que realmente estava por vir. Esta parábola é o retrato de como aconteceria e como se daria o surgimento da igreja e qual seria a forma de convivência, a forma estabelecida para que as pessoas estivessem envolvidas na igreja ou com a igreja. Então, vamos tentar compreender o contexto desta parábola. O Senhor Jesus apresenta aqui alguns personagens nesta parábola. Ele fala de um reino, e este reino, ele diz que é o reino dos céus, que estava por se estabelecer na terra. O reino dos céus ainda não estava estabelecido na terra. E ele apresenta, então, que o rei desse reino preparou um banquete de casamento para seu filho. E se nós vamos pensar que um casamento precisa de uma noiva, então vamos tentar achar, né, os personagens explícitos e implícitos na história, porque a parábola ela sempre é assim. Então, o que está explícito? Que um determinado rei. Quem é o rei do reino dos céus? É Deus. Quem é o filho do rei que vai se casar? Jesus. Quem é a noiva deste rei? A igreja. Então, nós agora, partindo deste princípio, vamos ver uma contextualização de como vai surgir a igreja. Se nós olharmos atentamente para o texto, Jesus disse que o rei enviou os seus servos. Para que enviou os seus servos? Aos que tinham sido convidados. E para aquele banquete, dizendo para eles que viessem. Todos deveriam estar na festa, no banquete. Mas a Bíblia diz que eles não quiseram vir. Aqui entra aquilo que está escrito em João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, o ministério de Jesus, o trabalho dele, a função dele, o que ele veio fazer, ele fez. Aí há um ponto e vírgula e uma conjunção adversativa. Mas os seus não o receberam. Então entra neste ponto aqui todo o Antigo Testamento. Desde quando Deus levanta homens extraordinários como Enoque para andar com ele em meio a uma geração. O primeiro grande enviado por Deus às nações, Noé, a pregar e a pregoar acerca de um grande dilúvio. E todos nós sabemos o resultado, como foi. Depois Deus levanta Abraão para viver por fé de um lado para o outro, como a Bíblia diz em Hebreus 11:8, ele andou sem saber para onde ia. Isso é andar por fé, andar na confiança de que quem está lhe guiando sabe de todas as coisas e que a única coisa que tu precisa fazer é confiar nele, levantar e andar. Como disse Deus a Josué, com esforço e bom ânimo, porque isso ninguém vai fazer por ti. Esforçar-te e animar-se, ninguém vai fazer por ti. Isso é uma coisa pessoal, é você que vai decidir fazer isso.
Então, é importantíssimo que tenhamos isto em conta. Agora, baseado nisso, nós olhamos para o Antigo Testamento e vamos ver as coisas extraordinárias que Deus fez. Levantou homens como Isaac, como Jacó, como José no Egito. Depois de 430 anos lá no Egito, eles saem de lá, guiado por mão forte e poderosa, mas também como líderes, libertador, como Moisés, e a voz que falava em nome de Moisés, que era Arão. Vamos acompanhar todo esse projeto de Deus para este reino estabelecido, apresentado e tipificado na nação de Israel. Vamos ver eles durante períodos e períodos recebendo a lei e desprezando a lei, brincando com a lei de Deus, sendo castigados. Deus levanta profetas e eles matam os profetas. Eles perseguem os profetas. Eles colocam profetas na cova dos leões, incendeiam profetas, jogam no poço, fazem e acontecem com os profetas. Nós vamos ver agora os enviados de Deus chegando ao estágio de João Batista. E o que fizeram com João Batista? Desprezaram João Batista, mataram João Batista. E então agora está o Filho ali. E quando nós olhamos que o rei manda outra vez outros servos, e que fizeram com estes outros servos? Estes outros servos, Jesus está falando de João Batista, está falando dele, está falando dos apóstolos. Que fizeram? Mataram todos eles. Desprezaram, dizendo: eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para essas coisas. Foram cuidar do seu campo, foram cuidar da sua vida pessoal. Mas no versículo 7, Jesus profetiza o que aconteceria com Jerusalém. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade dele. É do saber, creio de todos nós, que no ano 70, depois de Cristo, o general Tito destrói Jerusalém, varre, não sobra pedra sobre pedra, como Jesus diz, logo depois dessa parábola, no capítulo 24. Jesus disse que não sobraria uma pedra sobre a outra. Ele desmonta Jerusalém e todos aqueles que mataram Jesus, que entregaram Jesus, foram mortos. Mas vai surgir a igreja. E a igreja vai surgir a partir de quê? A partir de que então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Então, aqueles que Deus convidou, que Deus, vamos dizer assim, Deus olhou e disse: eu vou convidar este. Aquilo que a Bíblia, Deus expressa em Deuteronômio 14, 2. Eu vos tirei do meio de um povo, eu vos escolhi entre as nações, para que vós sejais santos. Mas eles mesmos se fizeram indignos, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 11 aos Romanos, eles, desprezando, foram cortados. Desprezando tamanha misericórdia e graça de Deus, abriram mão disso. Quando eles gritam na frente de Pilatos, eles gritam dizendo que a maldição do sangue, se fosse, que eles entendiam que não era, se fosse inocente, que o sangue dele caísse sobre eles e sobre os seus descendentes. Até o dia de hoje, né, a perseguição semita, nós poderíamos falar dos séculos e séculos, né, a miséria do século XX, um dos momentos mais cruéis da história da humanidade, o que fizeram Hitler e Stalin, por exemplo, com os judeus. Na Ucrânia, por exemplo, existiam máquinas, quando
cai, né, a cortina, chamada cortina de ferro, na União Soviética, em 1991. Tivemos testemunhas oculares de missionários que viram pessoalmente máquinas de fabricar farinha de judeu, para que os senhores tenham ideia. Mas, baseado nisso, o Senhor, então, diz aos servos que aqueles convidados dele não eram dignos. Eles se fizeram indignos diante de uma tamanha salvação oferecida de graça. Eles abriram mão, eles desprezaram isso. E então ele diz aos seus servos: o casamento, o banquete de casamento está pronto. Mas os meus convidados não eram dignos. E então prestamos atenção na beleza deste texto, versículo de número 9, perdão. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Olha que beleza este texto. Este texto é muito bom para nós que somos crentes, obreiros, obreiras da causa do Senhor, a refletirmos. A quem devo pregar? Onde devo pregar? Quando devo pregar? Jesus, nesse texto, nos fala clara e objetivamente que nós temos o dever de ir às esquinas, convidar para o banquete todos os que nós encontrarmos. E o que é que fizeram aqueles servos? Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Outra coisa extraordinária. Gente boa e gente má. Gente boa e gente má. É de suma importância nós termos em conta que o Evangelho, o reino, foi preparado. Aqueles que pareciam ser dignos se fizeram indignos, e os indignos lhes foi oportunizado a eles uma porta de entrada para este lugar. Então, se eu e o senhor e a senhora estamos aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, não é por mérito, não é porque conquistamos o nosso lugar, não é porque temos direito, o que se chama literalmente é privilégio. Somos privilegiados por ter chegado até nós uma oportunidade. Um dia deste eu estava pensando, estava em meio a uma grande luta, uma batalha espiritual, alguns anos atrás. Estava como todo ser humano, como em um determinado momento Elias foi à caverna, pediu a morte no seu íntimo. E tantos outros passaram por este momento, o nosso querido Cristo amado Salvador, lá no Getsemane, teve seu momento em que o corpo gritou, né, a natureza humana a qual ele estava investido, disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todos nós, irmãos, não, ninguém é tão forte que em algum momento não fraqueja. E lembro-me deste momento, desta luta tremenda, parecia algo invencível, insuportável para mim. Parecia algo que eu não viveria para contar a história. Parecia que ali estava decretado o final do meu ministério e, quiçá, até mesmo da minha própria vida. Sentia-me já sem forças para lutar e para seguir vivendo.
E lembro-me que tirei um momento de jejum e oração. Fui para a igreja, disse para minha esposa, não te preocupes, eu estarei lá no gabinete pastoral pelo tempo que se fizer necessário. Não sei se será 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 dias, eu não sei. Eu preciso de uma solução e a única forma de achá-la é estar na presença do Senhor. Depois de 3 dias de oração e jejum, o Senhor me fez ir até a minha infância. O Senhor fez-me conhecer e lembrar-me nitidamente do convívio que eu tive na infância com crianças. E uma fase da minha vida que eu não lembro, mas que é muito repetido pela minha mãe, é aquela fase bem primária da infância, os primeiros meses e anos. Segundo a minha mãe me conta e me repete muitas vezes, houve uma enfermidade com quase um momento epidêmico nos anos 70, em que muitas crianças recém-nascidas morreram. E nessa fase, minha mãe sempre me conta que eu tinha aproximadamente 1 ano, um pouquinho menos. Ela perdeu 2 irmãos, um que era um pouquinho mais velho do que eu e outro que era um pouquinho mais velho, mais novo, perdão. Eu fiquei no meio. Só no parentesco foram mais 3 primos que morreram. Então, ficando no contexto familiar, 5 crianças pequenas morreram e eu fiquei no meio delas. Deus me fez lembrar disso que a minha mãe sempre me conta. Lembro da minha infância, Deus deve ter algo especial contigo, porque você sobreviveu no meio de muitos. Fui à minha infância e comecei a lembrar-me do convívio das crianças que crescemos juntos, que fomos à escola, que estudamos. E logo descobri que muitos deles já eram mortos. Foi a minha adolescência, da mesma forma, minha juventude. E aí Deus me levou a uma coisa, estreitou o caminho para dentro da igreja. E Deus fez a mim lembrar-me do dia em que fui separado a cooperador, auxiliar na igreja. Fomos eu e mais 2, e Deus me perguntou onde estão eles. E então lembrei-me que um chegou a diácono e já estava desviado há mais de 10 anos. O outro chegou a presbítero, esteve mais de 10 anos desviado e agora já estava de volta, mas como membro da igreja. Fez-me o Senhor lembrar de quando fui separado a diácono, quantos outros mais foram comigo. Então lembrei-me que éramos 22 diáconos no dia. E então o Senhor fez-me uma pergunta: onde estão os outros? E nenhum era pastor. Quando fomos separados a presbítero, fomos 5 presbíteros. E onde estão os outros presbíteros? Nenhum era pastor. Fomos separados a evangelista e éramos 8 evangelistas, e onde estão os evangelistas? Continuam evangelistas. 2 deles separaram-se, já não tinham mais esposa, já não pertenciam mais ao ministério, já estavam com suas vidas derrotadas. E então o Senhor falou ao meu coração: por que te fez? Por que reclamas das lutas? Deverias estar adorando o meu nome, pois sois privilegiado entre tantos. E lembro-me de ter levantado, envergonhado, sentei-me e disse: Senhor, não sou digno nem de viver. E por que reclamo de lutas e problemas?
se entre tantos e tantos tu me escolheste. E lembro-me de abrir a Bíblia exatamente neste texto, a parábola do banquete de casamento, a parábola das bodas. E comecei a olhar para este texto e ver aonde estaríamos nós se não fosse o amor de Deus. Quem seríamos e o que seria das nossas vidas se não fosse a graça inefável, extraordinária, a maravilha que é ser alcançado pelo amor de Deus? Quando lá na minha infância, pequeno ainda, com 6 anos de idade, sem compreender muito, Deus mandou um homem caminhar 4 quilômetros no meio dos campos para ir falar do amor de Deus, para ir cantar um louvor e falar que Jesus me amava. Como posso estar reclamando, como posso estar por aí resmungando pelos cantos, murmurando, diante de tamanha misericórdia, graça e amor que ha sido demonstrado através do meu querido Salvador? Mas sabe o que nós temos feito, meus amados irmãos? Esse projeto, essa festa do Rei, tem regras. Essa festa do Rei, ela tinha um sistema comum para então, na época, a cultura da época era normal, natural. Se o rei mandou trazer todas as pessoas do jeito que estivesse, certamente essas pessoas que estavam pela rua não era para olhar se eram boas, se eram más, se eram dignas ou indignas, se tinham boa aparência ou não tinham boa aparência. O que importava é que eles estavam sendo trazidos, convidados para essa festa. Estavam sendo honrados pelo rei, estavam sendo privilegiados pelo rei, porque a festa do rei não ficaria vazia, ela estava preparada e ela seria preenchida por aqueles que fossem alcançados, a qual o rei lhe aprouve, oportunizar a todos. Mas a Bíblia nos diz que a festa se enche e, de repente, o rei entra no meio desta festa. E se o rei ofereceu a todas aquelas pessoas uma oportunidade, se o rei deu àquelas pessoas, vamos dizer assim, a chance da vida delas, a oportunidade da vida delas para entrarem no seu banquete, existiam pelo menos 3 coisas que aquelas pessoas deveriam fazer. Número 1, estar eternamente agradecidas ao rei. Porque se ontem o lugar delas era a rua, as esquinas da vida, se ontem o estado delas era de desprezo, de vileza, de abandono, hoje estavam no banquete com o rei. Hoje estavam na presença do rei. Aleluia. Urabagassura bagai. Que privilégio, irmão. Eu gostaria que você, meu amado, nessa noite, para os senhores aí, pensasse comigo aonde estaríamos, o que seria de nós se não fosse o convite do rei, se não fosse a convocatória do rei, se não fosse o chamado do rei. Se aquele servo que um dia chegou até você, aquela serva que um dia chegou até você, porque alguém te pregou, alguém te convidou, alguém abriu a porta do reino para você. Onde estaríamos nós? Mas aqui, meus amados irmãos, está uma revelação extraordinária. A Bíblia diz que quando o rei entra na festa, alguém não está com vestimentas apropriadas.
Alguém decide estar ali, e esta semana estávamos em uma aula no seminário, e entrou por um acaso este assunto no meio, e um aluno me fez esta pergunta: mas como ele foi parar ali dentro com aquela vestimenta? Há duas possibilidades. Número um, ele pode até ter aceitado a vestimenta do rei, entrado na festa, e lá se sentiu desconfortável com aquela roupa, com aquela vestimenta de gala para uma festa, não estando acostumado, decidiu que aquela roupa não era apropriada e que ele ia usar a roupa que ele tinha, a roupa que ele achava conveniente, e tirou aquela roupa de gala, de festa, e ficou com a sua vestimenta. A outra possibilidade é que ele tenha decidido entrar na festa com a roupa dele, da roupa que ele achava apropriada, e que ninguém impediu, porque o que importava é que a casa se enchesse. O que importava era que o banquete estivesse lotado, pois essa era a vontade do rei. Mas o que importa nessa história não é como ele foi parar lá de dentro, mas o resultado disso. Porque a Bíblia diz que quando o rei encontra ele, acha ele, o rei trata ele de uma forma digna, respeitosa. E diz: amigo, como é que você veio parar aqui dentro sem vestimenta nupcial? Sem veste de gala? Como é que você está aqui no meio de nós desse jeito? E aí entra uma coisa extraordinária, a consciência deste homem o trava de uma maneira que ele fica mudo. Certamente ele havia desprezado a vestimenta, porque ele não teve argumento. E então a Bíblia diz que o resultado desta escolha é que o rei manda amarrá-lo, o rei manda os seus servos que o amarrem de mãos e pés e lancem nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger. Então permita-me dar aqui uma sugestão a todos nós, inclusive para mim. Este reino é para todos, esta festa é para todos, mas não é do jeito que queremos. Não é da maneira que eu acho que tem que ser, não é porque eu penso assim, não é porque, isso é bobagem, isso é coisa de antigamente. Aos velhos, cuidado com o que você diz. Os velhos doaram o sangue, a vida deles, para que o Evangelho chegasse até nós. Homens que marcaram a história do cristianismo, por mais que eu não estou bem ciente aqui, talvez o pastor Ícaro possa me socorrer, talvez o pastor Sebastião Rodrigues de Souza nunca tenha ido ao Japão, mas durante anos e anos ele investiu, amou, acreditou nesse projeto, orou por esse projeto, amou esse projeto. E era um homem, eu sei que o pastor Ícaro teve esse privilégio, tanto quanto eu, de sentar, de ouvi-lo, ouvir seus conselhos, receber sua oração, estar no púlpito ao seu lado, pregar no púlpito ao qual ele presidiu, ensinar no culto em que ele ensinava. Esses homens podem não ter tido acesso a tanta cultura e tanta formação disso e daquilo, não tiveram, quem sabe, e não souberam manusear com tanta perícia
os aparatos eletrônicos que nós temos hoje em dia, mas foram homens que doaram uma vida, que amaram a Deus de todo o coração, a alma, o espírito entregado ao Senhor. Eu estou reduzindo a um nome porque Comademate, que é a missão que os senhores pertencem, foi fundada por ele. A Convenção Comademate foi fundada por ele, presidida por ele. Então nós devemos parar e respirarmos e pensarmos o que estamos fazendo com o convite que recebemos. Estamos achando que já somos o dono da festa e podemos fazer do jeito que queremos? E isso é bobagem de antigamente, que veste nupcial, que veste de gala oficial é para os antigos. Tá? O rei e dono da festa vai chegar. E ninguém vai desonrar seu filho na festa. Ninguém vai fazer do jeito que quer, porque isso não é bagunça, não é desordem. Nas reuniões e assembleias dos homens, nós podemos fazer o que queremos e inventarmos o que quisermos. Nas festas humanas, nas negociações, nos projetos humanos, nas ideias que vamos criando e planejando e projetando e achando que está tudo certo, podemos fazer do jeito que queremos. Podemos criar conselhos para criarem doutrinas espúrias. Podemos inventar regulamentos internos e estatutos para burlarmos a lei e criarmos um sistema em que possamos dizer: não, essa roupa aí está bom, esse cabelo está bom, isso está tudo certo, não tem problema nenhum. Esse negócio de que não podia, de que não é, isso é dos velhos, antigos. Cuidado, o rei e dono da festa vai entrar nela. Qualquer hora dessa, quanto menos esperamos, o dono da festa vai entrar na festa. E o resultado já está plasmado nas Escrituras, já está marcado, selado. Jesus já deu a receita. O aviso já foi dado. O versículo 7 se cumpriu na íntegra. O versículo 7 se cumpriu na íntegra. E os versículos 12 e 13 vão também se cumprir. Porque a verdade bíblica do versículo 14 é inegociável. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Não vamos nos esquecer, meus amados irmãos, que todos nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ser escolhido para permanecer na festa do seu reino, precisa ter vestimenta que corresponda. Precisa estar vestido de santidade, porque sem ela nada, ninguém verá o Senhor. Precisa estar vestido de pureza, precisa estar vestido de amor, estar vestido com a vestimenta e as indumentárias que o rei estabeleceu para a festa. Ninguém vai se adonar da festa e fazer do seu jeito, porque essa festa é do rei. E ninguém vai desonrar seu filho na festa. Por isso, essa brincadeira que estão transformando o Evangelho, esse corre-corre de lá para cá, e se reúnem, gastam dias e horas nas correrias, dizendo que vamos modernizar, que vamos melhorar, que vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, como se o passado não importasse. Não esqueçamos. A Bíblia proíbe remover os marcos antigos. Não faça isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tu aprendeste a verdade, permanece na verdade. Tu foste bem ensinado, bem educado, permaneça assim.
porque qualquer hora dessa o rei vai chegar na festa. E o negócio vai ficar sério para muita gente. Mas eu encerro esta palavra que Deus colocou no meu coração, fazendo um pedido. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Urabagai, eu sinto uma glória de Deus nessa palavra. Entendo que é o Espírito de Deus que nos chama. Entendo que é o Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas almas. E a pergunta que o Espírito nos faz nessa manhã, nessa noite, és tu, pois, escolhido? Foi chamado, já foste? Já te acharam nas esquinas da vida, nos valados da vida, nas desgraças e misérias que estavas distante do teu Senhor? Mas a pergunta completa, já que foste chamado, és, pois, escolhido? O dono da festa está chegando. O rei, Senhor, não vai se enganar, não. Ninguém vai passar ele para trás, ninguém vai enrolar ele, não. Essa conversinha de que muitos anos, muito isso, muito aquilo, isso não vai contar, não vai servir. Você precisa muito mais do que simplesmente estar dentro de uma igreja, achando que está na festa e vai ficar nela para sempre. Cuidado, o dono dela está chegando. E a hora da verdade, a hora do vamos ver quem é quem, vai aparecer. E eu entendo que esta exortação, meu querido pastor Ícaro, é para todos nós. Porque não merecemos, não merecíamos e jamais vamos merecer alguma coisa. Isso tudo é graça e misericórdia do Senhor. Então, o mínimo que nos toca é vestir-se de acordo com os parâmetros que o rei exigiu. As vestiduras espirituais, as vestimentas que dão a nós a apropriação e o privilégio de participar dessa festa, desta boda celestial. Meu querido, meus amados, Deus abençoe a todos. Esta é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Agradeço mais uma vez o privilégio de compartilhar com os amados irmãos em nome de Jesus. Amém.